Bem-vindos, eu sou Lucy Terra do canal do Astroluna e hoje eu venho aqui com mais um vídeo explicativo sobre arquétipos. Gente, hoje o tema é um tema até interessante sobre o lado sombra do arquétipo de Cleópatra. Mas vale ressaltar que Cleópatra ela não é considerada pelos estudiosos como um arquétipo, e sim como uma persona, a figura histórica de um governante. Aí entramos com o arquétipo do governante, que tinha também traços na sua composição dos amantes, e alguns dizem que ela tinha traços também do bobo da corte. Esse do bobo da corte eu precisava ter mais certeza disso, mas eu acredito que sim, pela forma como ela levava com alegria e com leveza a sua forma de governar. Cleópatra ela foi o último faraó que teve no Egito, porque assim, gente, o intuito de Cleópatra nada mais era que o Egito não desaparecesse. Como tantas outras grandes cidades e reinos foram extintos pelos grandes, por causa de Roma, né, pelo Império Romano. Quando o Império Romano começou a espalhar-se, eles queriam tudo que fosse lucrativo para eles, e entre eles estava o Egito. Então, o que Cleópatra fez? Ela era inteligentíssima, gente, né? Não tem como a gente falar de inteligência, de estratégia, de sedução, mas não é só uma sedução física, é uma sedução de palavras, de conseguir trazer aquilo de magnetismo que a Cleópatra traz. Eu vi um vídeo do Hélio Couto que ele diz que Cleópatra ela foi um dos seres mais inteligentes que nasceram no mundo. Por quê? Se você analisar, o sonho dela era que o Egito mantivesse vivo, né? Que o seu povo não se tornasse escravo de Roma, do Império Romano. E ela conseguiu. Ela não mediu esforços para isso, tá? Ela se envolveu com 2 imperadores, ela se enrolou num tapete para ser presenteada para o imperador, eu acredito que era o Júlio César, se não for eu coloco aqui nos comentários, no corpo do vídeo. E o outro ela fez um passeio de barco, acredito com o Marco Antônio, e esse passeio de barco era para que ele sentisse o perfume das rosas, 100.000 pétalas de rosas, e os pombos, para que levantasse voo e subisse aquele aroma. Então ela era inteligente, ela conseguia mexer com os sentidos desses homens. Por isso, da sedução tão falada deste arquétipo. E ela não media os esforços. Dizem também que Cleópatra chegou a assassinar seu irmão para manter-se como rainha, mas aí não temos como confirmar isso de fato. Então, o que o Hélio Couto disse? Que Cleópatra era inteligentíssima, tão inteligente que o Império Romano, que era muito maior que o Egito, já não existe mais. Compensação, o Egito está lá, e as pirâmides também. Então, o que falar deste arquétipo? Que é um arquétipo de governança. Se você, minha querida, ou meu querido, precisa colocar a sua vida no eixo, sabe, eu não sei o que eu quero da minha vida. Ai, meu Deus, eu estou com dúvida. Cleópatra. Ative Cleópatra. Ela vai trazer para você o seu direcionamento. O que você precisa fazer? Como ela fez. O que eu preciso fazer para manter o meu império, o meu reino? Ela conseguia ter ideias muito criativas para isso. Então, ela é um arquétipo de muita criatividade, de muita espontaneidade. Eu acredito que aí entra o Trisquete, o bobo, né? Então ela era muito criativa, ela conseguia também, há relatos que ela tinha uma coisa assim meio que de alquimista também. Ela fazia os seus próprios perfumes, os seus óleos essenciais, os seus cosméticos, a sua maquiagem. Ela adorava sombra azul feita de safiras azuis, ela adorava fazer isso de lápis lazuli. Ela conseguia do cristal, amassar o cristal e fazer o pó e conseguir sua maquiagem. Então ela era muito autêntica. Então por isso que até hoje ela é falada. Se fosse um simples governante, já teria caído no esquecimento, mas não, ela transcendeu. Então, falando todo lado luz desse arquétipo, que hoje eu digo, eu também estou com esse arquétipo ativo e vou dar meu relato para vocês dessa segunda fase de ativação. E quando a gente entra no lago do sombra, do si, agora eu percebi muita arrogância na minha vida, eu percebi que eu estou muito autoritária, eu percebi tudo isso. Gente, se tiver o som de uma criança,
é os vizinhos, não se atentem a isso. Então, eu percebi tudo isso e tá me deixando, as pessoas não querem ficar próximo de mim. Em casa, eu e meu esposo, se você for casada ou você casado, minha esposa não tá gostando, ou não importa a sua orientação, tá? O meu par está percebendo que eu tô insuportável. Acontece porque ela era uma governante, então tudo que ela falava era lei. E isso você traz para si, você traz esse pacote de informações, chega no teu inconsciente, tipo, você é governante, você tem que se impor. E algumas pessoas não têm a oratória, então vai pela imposição. Então aí entrou no lado sombra da imposição, da arrogância, do eu posso tudo e você não pode nada, o que eu falo é certo. E como que a gente resolve isso? Lucy, me ajuda? Então vou dizer para vocês. Mas olha, pausa do like, já deu teu like? Olha, já tem 5 minutos de vídeo e você até agora não deu um like pra mim. E a sua inscrição? Ó, aqui, ó. Até a mosquinha veio aqui participar. Aqui, ó. O like, esse botão. Aperta o like. A inscrição. Isso é muito importante para que o canal cresça cada vez mais. Gente, e aí, Lucy? Já falei meu combinado, hein? Seu like ajuda aqui. Então, o que é que eu faço? Existem algumas técnicas que a gente pode fazer com questão da Cleópatra. E é muito eficaz. É usar o arquétipo junto, que é o arquétipo do beija-flor. O beija-flor, essa imagem que vocês estão vendo da Cleópatra, ela tem, a maioria, gente, essa música é inconveniente. A maioria tem imagens dela com os beija-flores. Para que você venha com toda a potência de Cleópatra, sabendo de todo o que você precisa fazer, tá? E o beija-flor traz para você a frequência da alegria, a frequência da doçura. Se você vê o toque do beija-flor, é um toque delicado nas flores, ele não chega estraçalhando, ele chega delicadamente. Então, é essa delicadeza que o arquétipo do beija-flor vai trazer para Cleópatra. Mas isso só ativem se você vê realmente a necessidade. Porque se não houver necessidade, gente, essas músicas, não tiver mesmo a necessidade, não precisa colocar a frequência do beija-flor. Você pode escolher em número. Essa imagem aqui da Cleópatra, ela não tem beija-flor. Ela com a coroa do falcão, tá vendo? É uma outra frequência também. Ou essa outra que ela tá com a tiara da cobra. Uma coisa pra gente saber se realmente você tá ativando o arquétipo de Cleópatra é algumas características no arquétipo. Isso é uma dica, tá? Dica de ouro. Para na hora que você for escolher a sua imagem, ela precisa ter ou a serpente, ou o facão, ou o escaravelho. É a Cleópatra. Se não tiver nada disso, não é a Cleópatra. É outra deusa ou uma outra rainha egípcia. Tá? É umas características. Existem características de Cleópatra. Ou tudo, né? A serpente, na tiara, no braço, na mão, ou ela enrolada, a coroa do falcão e também aquele círculo, que às vezes é tipo o círculo solar ou lunar, eu acredito que é solar. Aí eu boto aqui, se for solar ou for lunar, eu acredito que seja o solar. Remetendo a Ísis, tá? Então, para não ter dúvida na hora que você for ativar a Cleópatra. Então, se você vê essa necessidade, por causa da arrogância, por conta da questão eu posso, do super domínio, coloca um arquétipo sutil junto com ela. Quais são? O beija-flor é para tirar aquela questão da arrogância, da brutalidade, muito zangada, muito briguenta, né? E o outro são as rosas vermelhas. As rosas vermelhas é porque tem algumas pessoas, gente, vou dizer para vocês aqui, que quando ativam o arquétipo da Cleópatra, se veem em situações de atrair pessoas comprometidas, pessoas casadas. Lucy, eu não tenho culpa, eu não quero me relacionar com ninguém casado ou com namoro, não quero nada disso pra mim. Mas esse medo que você tem, esse sentimento, eu não posso ser traída, mas você acaba ressoando pro universo, quero ser traída, ou fazer parte de uma traição. Mesmo que você, eu tenho tanto medo de ser traída, a palavra não, eu não quero ser traída. Para o universo, a palavra não só existe para nós seres humanos. O universo é traída, traição. Então, vai trazer traição para você. Mas como se evita isso? Vamos colocar outro arquétipo muito bonito e perfumado, que é o arquétipo das rosas vermelhas. Aqui, ó. Tá vendo?
O arquétipo das rosas vermelhas, ele fala do amor, ele fala da paixão genuína. Então, você não vai atrair uma pessoa que não seja nesse sentido, genuíno para você. Além de você ter todas as características de governo, de entendimento, de sabedoria, de inteligência, de estratégia, de alquimia e criatividade que Cleópatra tem, você também vai trazer para a sua realidade toda a delicadeza, a sutileza, a paixão que as rosas vermelhas também trazem. Então, essas duas frequências que eu trouxe para vocês vão ajudar a equilibrar o arquétipo de Cleópatra se você entrar no lado sombra. Eu trazendo mais, tendo acesso a mais conteúdo relacionado a como quebrar esse lado sombra de Cleópatra, eu com certeza trago para vocês, mas isso é comprovado. O arquétipo da Cleópatra, junto com o beija-flor, diminui a arrogância e aquela brigona. O arquétipo das rosas vermelhas com a Cleópatra diminui a questão de você se ver em situações de atrair pessoas que não estão compatíveis com a sua realidade. Isso já foi comprovado, muitas pessoas ativaram dessa forma e perceberam. Eu pesquisei isso nos grupos de arquétipos, né? Porque, gente, os arquétipos, como eu já venho falando há um tempo, é uma terapia que leva mais o conhecimento popular, né? Temos a base que Carl Jung catalogou, né? Os 12 principais arquétipos e os modelos primordiais criados pelo nosso Criador, pelo nosso Deus, né? Que a gente sabe, todo mundo sabe se mostrar uma banana ou uma maçã, você já sabia o que é aquilo já está codificado no seu inconsciente coletivo. Então a gente vai, o que aquela característica daquele arquétipo traz para a minha realidade? Então tudo isso é mais o quê? É na conversa, nas pessoas, nas trocas de experiências. Então, pessoas testaram, eu já testei, tanto é que eu tô com o arquétipo da Cleópatra também, né? Só que esse aí é para um outro vídeo, tá bom? Este é o conteúdo de hoje. Caso você caia no lado sombra do arquétipo, use esses dois arquétipos que eu disse para dar equilibrada. Porém, se você vê que não tá dando, mesmo com essas ativações, é interessante você dar uma interiorizada, entender por que aquilo está te machucando tanto, porque o arquétipo da Cleópatra é um arquétipo muito, mas muito poderoso mesmo, mexe com a tua autoestima, com o teu poder de confiança. Então, eu acredito que você dá um tempinho pro arquétipo para que ele possa fazer toda essa mudança em você, mas se tiver muito, muito difícil, desativa, tenta uma outra frequência mais leve e depois você vai progredindo com as ativações. O conteúdo é este, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!